Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo 30 diz assim: Eu e o Pai somos um. Essa passagem da palavra do Senhor se refere a uma festa a qual Jesus estava, que era a festa da dedicação. E Jesus passeava pelo pórtico de Salomão, e os judeus o rodearam perguntando: Até quando deixará nossa mente suspensa? Até quando nos deixará a dúvida? Se tu és o Cristo, dize para nós. E o Senhor Jesus respondeu para eles: Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo para os judeus: aquele que conhece o Pai me conhece, e aquele que me conhece, conhece o Pai. Jesus estava dizendo para eles que eles não conheciam a Deus, porque não conheciam a Ele. Porque Jesus disse para eles que Ele e o Pai eram um. Era duas pessoas distintas, Pai e Filho, mas eram unidos no mesmo propósito, eram unânimes no mesmo propósito. E aqui podemos ver aqui duas pessoas, Deus Pai e Jesus, Deus Filho, mostrando para os judeus que aquele que conhece a Ele, conhece o Pai. Aqui podemos ver a unidade de duas pessoas unidas em um mesmo propósito, duas pessoas unidas em um mesmo pensamento, duas pessoas unidas para fazer a mesma obra. A palavra de Deus, quando fala a respeito de dois, sempre se refere à unidade. A palavra de Deus nos fala em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que o homem que se une à sua mulher, ele se torna uma só carne. São duas pessoas diferentes e vai muito mais além, macho e fêmea, homem e mulher. Quando os dois se unem, se tornam uma só carne. Ali também nós podemos ver a unidade, né, que Deus faz com duas pessoas, como Deus coloca duas pessoas unidas, sendo pessoas diferentes, tendo pensamentos diferentes, mas o Senhor fala que quando essas duas pessoas se unem, elas se tornam uma só carne. E o Senhor também fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16 e 17, o homem que se une a uma prostituta é uma só carne com ele, diz a palavra. Não importa nem a obra, nem a atitude, o segmento da pessoa. Quando o homem se une a uma mulher, não importa de onde veio, o que fez ou o que faz. O Senhor fala que é uma só carne. E aquele que se une com o Senhor, diz a palavra, que é um só espírito com Ele. Nós podemos ver aqui que o número 2, ele simboliza a unidade. Ele é um número que simboliza a unidade, que simboliza o mesmo propósito, o mesmo pensamento, o mesmo espírito, o mesmo corpo. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E para servir o Senhor tem que ser um só espírito com Ele. O Senhor dá a vida pela sua igreja. E a sua igreja tem que dar a vida pelo Evangelho. Assim é a palavra do Senhor através dos números. E aqui falamos um pouquinho do que simboliza, o que simboliza o número 2. O número 2 nós podemos ver que ele é o símbolo da unidade. Há tantas outras referências, mas aqui não vou fazer menção, porque é só para deixar para os irmãos entender o que simboliza o número 2.
Deixei aqui algumas passagens com base bíblica para os irmãos verem que o número 2 ele é o símbolo da unidade.